Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e hoje eu quero falar sobre 10 dicas práticas de como você pode transformar o seu culto de domingo num culto sedutor, atraente, irresistível, impactante, um culto que realmente alcance muitas pessoas para Jesus. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Logo, a igreja precisa sempre ter esse objetivo, princípio, esse objetivo principal, alcançar os não crentes. Para tanto, precisamos também que as nossas celebrações dominicais, que os nossos cultos que geralmente acontecem no domingo, eles sejam cultos sensíveis ao não crente. E ter um culto sensível ao não crente não significa deixar de pregar a palavra, deixar de perseverar na doutrina dos apóstolos. Não significa transformar o culto em alguma coisa light, sem conexão com a verdade bíblica. Pelo contrário, é ser um culto que realmente proclame a glória de Deus e de forma intencional e estratégica alcance aqueles e aquelas que precisam ser alcançados pelo amor de Jesus e pelo evangelho da graça anunciada pelo nosso Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Oséias, sou pastor da Igreja Batista Morada, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, e com quase 20 anos de ministério pastoral em igrejas locais, eu tenho muita experiência para poder te ajudar a entender o quanto o seu culto no domingo precisa ser intencional e estratégico na arte de alcançar os não crentes para Jesus. Então, vamos falar sobre essas 10 marcas que eu quero compartilhar com você. A primeira marca, alinhamento da equipe. Geralmente 10 ou 20 minutos antes de começar o culto, eu sento com as equipes que fazem parte da chamada grande celebração aqui na nossa igreja, que é uma igreja que é regulada e é organizada a partir da visão da igreja com propósitos, e ali nós acertamos os últimos detalhes. São os últimos ajustes para que tudo aconteça para a glória de Deus e para a edificação das pessoas. Mas para que o culto ele seja impactante, interessante, irresistível, esse culto ele precisa ser feito com excelência. E por que a excelência precisa fazer parte dos nossos cultos dominicais? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 23, Paulo diz: façam tudo de coração, como para o Senhor e não para os homens. O culto não é para os homens, o culto é para Deus. E assim como o nosso Deus entregou o seu melhor, e o seu melhor foi Jesus para nós, nós devolvemos em forma de gratidão tudo o que fazemos com excelência. O pastor Carlito Paz, excelente mentor, uma grande referência no Brasil, ele diz que a excelência glorifica o nome de Jesus e abençoa as pessoas. É claro, porque tudo que é feito com esmero, tudo que é feito com planejamento, tudo que é feito de forma estratégica, tudo que é feito com zelo, gente, isso traz glória para Deus, mas isso também encanta as pessoas, isso atrai as pessoas. Por isso que Paulo está dizendo, façam tudo de coração, façam tudo com muito amor, com muita excelência, com muita intencionalidade, façam tudo não para os homens, mas para Deus. Logo, para o seu culto atrair os não crentes, porque se até os crentes, eles estão esperando que tudo seja feito com excelência, imagine quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez. Portanto, você precisa alinhar o ministério da cozinha, do trânsito, principalmente o ministério de crianças, de adolescentes. Você tem culto paralelo dos adolescentes. Você precisa conversar com o ministério de recepção, o ministério de integração. Você precisa estar muito alinhado com o ministério de louvor, com os ministrantes, para que tudo funcione de forma ajustada, de forma correta, de forma sincronizada, de forma planejada. E isso vai glorificar o nome de Jesus, mas isso vai atrair os não crentes, porque eles vão ficar encantados com a ordem, vão ficar encantados com a forma, que tudo que a gente faz é tão bem feito que até os não crentes se sentirão atraídos para a minha e para a sua igreja. Então, faça um alinhamento, faça tudo antes. É a antecedência que gera excelência.
na terça-feira eu já defino qual é o sermão que eu vou pregar dentro do circuito ou dentro da continuidade de uma série que eu estou pregando. E esse sermão vai para o Ministério de Louvor. E o Ministério de Louvor prepara um repertório com antecedência. Ou seja, quando a gente chega no domingo, está tudo tão bem pensado e planejado que isso faz o nome de Cristo ser exaltado com excelência. E isso encanta tanto os de dentro como também atrai a atenção dos de fora. Segundo lugar, depois de alinhar sua equipe, você precisa construir um ambiente acolhedor na sua igreja. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 15, 7, portanto, acolham uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Como foi que Cristo nos acolheu? Cristo nos acolheu com muito amor, com muito afeto. Cristo nos acolheu com muita empatia, com muita compaixão, com muita alegria. Cristo nos acolheu com muita sensibilidade. Cristo nos acolheu tocando, nos abraçando, porque Cristo, Ele é a manifestação da bondade de Deus dispensada aos homens. Assim também o visitante, gente, quando chega, o não crente, o sem igreja, quando eles se permitem vir às nossas comunidades, a gente precisa ter um ambiente tão cheio de vida, de alegria, de amor, de afeto, de simpatia, sabe, de sensibilidade, de generosidade, de gentileza, que o visitante ele deve sentir que já pertence à nossa comunidade antes mesmo de crer em Jesus. Porque muitas vezes o nosso ambiente cheio de afetividade, cheio de carinho, cheio de amor, vai impactar tanto o não crente que ele vai querer experimentar também esse amor. Por isso que nós temos uma frase que nós repetimos todo domingo em nossa igreja. Qual é essa frase? Nós não somos um lugar para frequentar, nós somos uma família para pertencer. Nós não somos um salão de beleza, nós não somos um supermercado, nós não somos um shopping, nós somos uma família. E mais do que simplesmente sermos uma instituição religiosa, fria, pragmática, protocolar, nós somos uma família que abraça as pessoas, que olha para as pessoas, que percebe as pessoas, que está atenta às pessoas. Aqui mesmo em Vitória, aqui na nossa cultura capixaba, a gente estimulou muito a nossa igreja, por isso que muita gente que entra em nossa igreja diz assim: caramba, eu entrei aqui porque eu me senti amado, eu me senti assistido, alguém me percebeu, alguém falou comigo, alguém me abraçou, alguém estendeu a mão para mim. Realmente vocês não são um lugar para frequentar, vocês são uma família para pertencer. E isso tem atraído muita gente para a nossa igreja, principalmente o não crente. Em terceiro lugar, você precisa ter um tempo equilibrado do culto. Eu não sei porquê, tem pastores e líderes que acham que nada, a gente tem que deixar o Espírito agir. E é verdade, o Espírito Santo ele tem toda a liberdade para agir. Mas o Espírito Santo não age num ambiente desordenado. Porque a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 40, Paulo diz: tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Gente, os nossos cultos precisam ter ordem, organização, respeitando o tempo das pessoas. Sabe por quê? Porque se os cultos acontecem aos domingos, pelo menos aqui na nossa realidade no Espírito Santo, o culto de domingo à noite é o culto onde mais nós temos pessoas. E muita gente trabalha cedo na segunda-feira, muita gente estuda cedo na segunda-feira. Eu tenho irmãos da nossa igreja que moram a 10, outros a 20, outros a quase 30 quilômetros. Muita gente que acorda muito cedo, gente que não mora nem em Vitória, mora na Grande Vitória, bem distante da nossa igreja. E muitas vezes as nossas igrejas não estão atraindo pessoas, e principalmente os não crentes, porque o não crente não suporta um culto longo, gente. Se muitas vezes o crente já reclama, imagine o não crente. Então você precisa de um culto, principalmente esse culto que tem como foco principal alcançar o não crente, você precisa de um culto que demore no máximo 75 minutos, estourando 90. Porque você precisa ter 1h15 a 1h30, e 1h30 você já está estourando a paciência do não crente.
E é com essa ideia na nossa cabeça que nós temos um culto muito bem arrumado, muito bem pensado. Cada detalhe do culto, cada movimento nosso, cada detalhe da nossa liturgia, tudo é muito bem pensado para que a gente seja rápido, objetivo, propositivo, intencional, estratégico. E por causa disso, nós temos recebido muitos testemunhos de, por exemplo, muitas irmãs casadas com homens não crentes que estão vindo para a nossa igreja, até filhos de irmãos, filhos que ainda não se converteram, que estão vindo por conta dessa objetividade litúrgica da nossa igreja. Então, por isso que os nossos cultos aqui hoje, eles terminam no máximo 1h15, 1h no máximo. E por isso o louvor tem que ser objetivo, sabe? Fala para os teus ministrantes de louvor parar de muito blá, 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 porque muitas vezes o ministro de louvor que está conduzindo a igreja, ele quer pregar ao mesmo tempo que o pastor vai pregar. Então, você tem 2 pregações na mesma noite, por isso que o culto dura 2 horas, 2h30. Não. O ministrante, ele tem que entrar com objetividade. Os louvores precisam ser congregacionais. Ninguém tem que ficar inventando a roda, falando demais, para que isso otimize o tempo e que tudo seja feito. Por isso que a gente tem louvor aqui. O louvor, ele dura no nosso culto ali por volta de 14, 15, 16 minutos, já é muito. Depois nós temos um momento de acolhimento, nós temos um momento que apresentamos a célula, que talvez aqui na nossa igreja é pequeno grupo, nós temos um momento do ofertório, e eu prego, e daqui a pouco eu vou falar quanto tempo dura a minha pregação. Então você precisa ser organizado. É claro que com isso eu não estou dizendo que em algum momento o Espírito Santo ele queira fazer algo diferente, e claro, nós vamos nos submeter ao que o Espírito Santo quiser fazer. Se o culto quiser se estender, não tem problema, mas eu não acredito que o Espírito Santo ele trabalhe dentro de um ambiente que não esteja seguindo essa ordem de Paulo. Façam tudo com ordem e com decência. Se você olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, você percebe que Deus sempre gostou tudo de forma ordenada, gente. A gente precisa entender isso. E eu te faço uma pergunta: quanto tempo tem um culto da sua igreja? Você entende porque muitas vezes tem gente que vem uma vez e não volta mais à sua igreja? Por isso que eu tenho uma vez por mês, aqui, de acordo com cada igreja tem a sua realidade. Aqui na minha realidade, eu tenho um culto no domingo pela manhã, uma vez por mês, que é o que eu chamo de culto da visão. Ele dura 1h30, ele pode até durar, quem sabe, 2 horas, dependendo do que eu tenha que dizer para a igreja. Mas nesse culto do domingo de manhã, eu só tenho pessoas crentes. Ou seja, o meu público-alvo é diferente. Mas quando se trata do domingo à noite, o foco é o não crente. Então, você precisa ter um tempo equilibrado no seu culto. Em quarto lugar, sua pregação tem que ser clara e relevante. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. E aqui está um conceito, e eu sou alguém que me esmero muito, o meu dom principal é a pregação, o ensino da palavra. E quantas vezes eu fui muito prolixo, muito demorado e pior. Sabe por que eu era prolixo? Porque muitas vezes, para alcançar o não crente, eu achava que eu tinha que enxertar muitas frases de efeito, tornava meu discurso extremamente denso, complexo, e com isso, muitas vezes a gente acha que esse é o tipo de pregação que a gente diz: ó, que pregação profunda. Não, não é pregação profunda, isso é pregação confusa. Porque comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. E o não crente, ele precisa de sermões simples, práticos, aplicáveis, objetivos, diretos, com uma linguagem acessível para alcançar o coração dele. Então sua pregação precisa ser clara. E sabe quanto tempo uma pregação clara e relevante, quanto tempo ela precisa? Gente, no máximo 35 a 38 minutos, no máximo. Quando eu mudei isso e aprendi a pregar em menos tempo, isso tem impactado a vida dos meus irmãos que já são crentes, e isso tem atraído muitas pessoas para a minha igreja, principalmente pessoas sem igreja, pessoas não crentes. Então, seja mais simples,
Seja mais prático, seja mais aplicável. Tire essa mentira da sua cabeça, que sermão bom e profundo é aquele que é longo, cheio de explicações, de elucubrações, cheio de conexões, cheio de comentários exegéticos. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada de forma objetiva, porque é o Espírito Santo quem convence, porque alguém já disse que se você quer realmente um sermão poderoso, seja rápido, simples e que tudo que você diz se aplique à vida das pessoas na segunda-feira, porque sermões herméticos, burocráticos, sermões protocolares, sermões formais, eles não servem para a segunda-feira. E para atrair os não crentes, o seu sermão tem que funcionar para a segunda-feira dessas pessoas. Quinto lugar, o louvor tem que ser acessível e inspirador. Salmos 30, verso 4, a Bíblia diz: cantem louvores ao Senhor, todos vocês que são fiéis a Ele, louvem o seu santo nome. Nós precisamos de músicas que inspiram, mas também que todos possam acompanhar, sem muitos jargões complicados. Às vezes a gente canta músicas que só o crente entende. Eu acho que essas músicas precisam ser cantadas em momentos especiais, quando você tiver só crentes. Mas quando você tem a presença de pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus, não conhecem essa doutrina, você precisa parar de cantar Ele é o leão da tribo de Judá. Gente, a pessoa que não é crente vai pensar assim: mas espera aí, deve ser algum zoológico que eles têm aqui, porque ele não sabe o que é leão da tribo de Judá, ele não sabe, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Talvez o não crente vai achar que a sua igreja está pegando fogo, você vai chamar o bombeiro e ele vai sair até correndo com medo, se com a música você está querendo comunicar que aquilo ali é um alerta de que o prédio da sua igreja está pegando fogo. Então, não é que seja errado cantar essas músicas, mas se queremos alcançar o não crente, precisamos ter músicas sem muitos clichês gospel, sem muitos jargões complicados, para que a própria linguagem musical seja acessível, inspiradora e que também compartilhe a palavra de forma prática com os não crentes. Outra coisa, a sua linguagem no culto, em sexto lugar, precisa ser uma linguagem sensível ao visitante. Em Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrem-se sempre do Senhor, novamente direi, alegrem-se. O ambiente precisa ser alegre, simples, uma comunicação sem muito crentez. A gente usa muito jargão crentez e o não crente fica perdido. Ele não entende nada, ele não compreende nada e ele sai desse lugar sem ser edificado. Então, que a sua comunicação, a sua linguagem, sabe? E aí tem um detalhe, gente: como o culto não pode ser muito longo, cuidado com os avisos. Praticamente a gente não dá mais aviso em nossos cultos. E eu digo assim: se você quer saber mais, faz um vídeo gravado, porque tudo que é gravado se torna mais rápido. Olha, diga assim: se você quer saber mais, entre no site, faça aqui o QR Code aqui, coloque aqui mire aqui o seu celular no QR Code para você entrar no nosso Morada News, que são grupos internos para você acessar o Instagram da igreja. Cuidado, porque até mesmo essa quantidade de avisos deixa o não crente extremamente perdido. Sétimo lugar, momentos de história e testemunho. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Se tem uma coisa extremamente importante, é você usar no culto, quando você quer alcançar o não crente, permita que pessoas contem testemunhos, porque histórias reais de transformação tocam muito mais o não crente do que conceitos abstratos. E nas igrejas americanas isso é tão forte, isso é tão presente, que geralmente antes da mensagem do pastor sempre tem um testemunho de alguém que foi transformado pelo poder do evangelho. Testemunhos reais, histórias reais, muitas vezes tocam muito mais do que conceitos abstratos. Oitavo, todas as vezes que você estiver num culto voltado para o não crente, faça um convite. Tente sempre fazer um chamado à decisão. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados.
Sempre ofereça oportunidades para que as pessoas deem respostas práticas à sua mensagem. Seja para o crente, seja para o não crente, após o seu culto, após a sua mensagem, sempre faça um apelo para aqueles que precisam se arrepender e se entregar a Jesus. Nunca perca a oportunidade de fazer um apelo e nunca deixe de desafiar os crentes para que tomem também decisões e assumam compromissos diante de Deus e da igreja. 9. Use intencionalmente a mídia e a tecnologia. Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Use, explore som, imagem, recursos visuais, devem ajudar a luz do Evangelho a brilhar mais forte. Por sinal, eu logo vou fazer um vídeo mostrando para vocês como você pode atrair pessoas não crentes usando anúncios no Facebook, no Instagram, tráfego pago. Gente, hoje nós temos tantos recursos pela transmissão dos cultos, pela mídia, pelos PowerPoints. Existe uma mídia e uma tecnologia, são instrumentos humanos completamente disponíveis para atrairmos a comunidade para os nossos cultos, para as nossas celebrações dominicais. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quem quiser sobre isso, manda aí um comentário dizendo que quer esse vídeo também. Em 10º lugar, crie um clima de expectativa espiritual. Zacarias 4,6 diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O culto precisa ser regado de oração e dependência do Espírito Santo. Os nossos cultos precisam ser cheios da manifestação do poder de Deus. Eu não estou falando de meninice, eu não estou falando de catarse emocional, eu não estou falando de sensacionalismo piegas, eu estou falando da manifestação do poder de Deus nos nossos cultos. Porque Paulo diz que quando a glória de Deus se manifesta, até o não crente é tocado, é seduzido e atraído. É claro que essas outras coisas que eu disse são instrumentos, são recursos extremamente importantes, são estratégias. Eu penso que são estratégias importantes, mas muito mais importante do que tudo que eu disse antes é ter um culto cheio da presença do Espírito Santo. E nós cremos nisso e temos buscado, temos jejuado toda sexta-feira, temos orado em nossas vigílias mensais, temos pedido para que a igreja se prepare, o louvor, a recepção, o trânsito, a cozinha, sabe, todos os ministérios envolvidos na celebração. Por quê? Porque queremos ver a manifestação da glória de Deus para que o não crente se converta. Então pega aí essas 10 dicas, manda seu comentário, gente, dê o seu like, manda seu comentário, se curtiu, compartilha isso com mais 10, 20 amigos, segue aqui a gente no canal. E eu tenho uma notícia para vocês: acabo de lançar meu novo livro pela Editora Dialética. Anote, Editora Dialética. Já está disponível, você pode comprar. No futuro você vai poder também comprar pela Amazon e pelas outras plataformas digitais, pelos outros marketplaces. Mas meu livro, sabe que o título do livro é O Código José, 20 princípios que vão revolucionar sua liderança cristã. O Código José. Eu faço toda uma análise, toda a trajetória de José, desde o momento que ele foi rejeitado até se tornar um governador, um líder exponencial que marcou a história do povo de Deus. Código José, 20 princípios que vão revolucionar a sua liderança cristã. Entra na Editora Dialética, pede o seu livro, compra seu livro. São 265 páginas onde eu compartilho princípios que vão curar líderes, vão restaurar líderes, vão abençoar pessoas que querem realmente fazer a diferença por onde passarem exercendo liderança cristã. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, foi um grande prazer. Em nome de Jesus, fique na paz, dê seu like, deixa seu comentário, compartilha. Estamos juntos para investir na sua vida e na sua igreja. Um grande abraço.